Oi, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula do tema 2. Então, só recapitulando aí, né? Vocês fizeram a unidade 2, ela vai falar como usar a energia. Então, nós fizemos o quê? Força e máquina simples no tema 1, né? Lemos. Cada unidade agora ela vai trazer um conceito para você, né? Envolvendo a parte de energia. Então, nessa primeira parte, ela vai trazer o conceito de força, né? O que era força, então a gente viu em sala, distribuição, né, dos vetores, o que era uma máquina simples, o que era uma máquina composta. Ele vai falar que essas máquinas auxiliam você no seu cotidiano, né? Imagina você sem essas máquinas, né? Fazendo esses exercícios todos que a gente tem que fazer. Lembrando que o nosso corpo também é uma máquina, né? Uma máquina composta, uma máquina simples, né? Que tem junções, né? Que facilita também o nosso movimento. Então, a nossa parte corpórea também é composta por máquinas. Depois, né? Em laboratório, vocês fizeram a P1, né, aqui, parabéns, adorei, né, os trabalhos que vieram. O pessoal não tinha material em casa igual da apostila, improvisaram, fizeram materiais alternativos. Isso mostra como vocês são capazes, né, e quando a gente quer, né, a gente faz. Eu dei retorno para todos. O que estava correto eu já dei ok, o que tinha que fazer alguma observação eu fiz também. Então, parabéns aos pais aí também que ajudaram, né? Foram os interlocutores das questões, né? A gente precisa disso nessa hora mesmo, de união, né? Todo mundo trabalhando por um bem comum. Não é o que a gente queria, mas né, é o correto a se fazer agora. Ficar em casa mesmo, se cuidar. Porque a gente tem que preservar a gente, né? Nossa família e quem a gente ama aí, né? Nossos avós, nossos parentes queridos. Mas vai passar, né? Com fé em Deus aí, tudo vai passar rapidinho. Enquanto isso, vamos estudar. Vamos estudar, vamos fazer o que a gente gosta, vamos dançar, vamos brincar, né? E tudo isso que vocês já fizeram já gerou uma nota, tá? A apostila também vocês fizeram, os exercícios, mandaram foto, já corrigi lá no canal, né? Parabéns aí, né? A todos que fizeram também. Procura fazer, né? Se tá certo ou errado, não tem problema. Depois eu vou fazer a correção. Você vai lá e corrige. O importante é você estar participando. E quem não fizer nada, não entregar nada, depois a gente faz prova escrita quando retornar, né? Aí vocês estudam o conteúdo, eu dou uma prova, né, presencial escrita, tanto de laboratório como de ciências. E quem já entregou todos, tiver com todas as atividades em ordem, né, nesse período todo que a gente ficar afastado, né, já está tendo a sua nota também lá, de participação, de atividade, de provas, né? Vamos fazendo simples, né, devagar, mas vamos fazendo. Mais uma vez, aí, parabéns. Esse próximo unidade agora, ele vem com calor e temperatura. Como eu estou usando um arsenal improvisado aqui para gravar, vou virar a apostila aqui. Então, calor e temperatura. Também são conceitos que estão envolvidos no seu cotidiano. Todos vocês, né, já ouviram falar de uma certa forma do que é calor, do que é temperatura, embora a gente fala isso e tenha a ideia de ser uma coisa igual, né? Não é igual, né? Tem diferenças aí entre calor e temperatura que eu já vou falar. Pois ele vem aqui com sensação térmica, né? Aquela sensação que parece que está mais calor do que realmente está. Fala, nossa, mas parece que está mais calor. Ai, parece que está mais frio, né, do que eu tô sentindo. Porque aqui ele chama de sensação térmica. Também já vem explicar. Aí vem os termômetros, né? Que são o quê? Aparelhos que medem o quê? Temperatura. Muito bem. Eu acho que eu ouvi alguém falando aí. Esses termômetros, em cada lugar, a gente tem aí as chamadas escalas termométricas. No Brasil, a gente usa os Celsius, né, como graus Celsius. Mas a gente tem 3 escalas termométricas: a Celsius, a Fahrenheit e a escala Kelvin. Cada uma delas aqui vai mostrar para você onde é o ponto de fusão e o ponto de ebulição.
Cada uma delas é diferente uma da outra, tá? Não é a mesma coisa. São aqui, se eu falar em 0 graus Celsius, eu tô falando em 32 graus Fahrenheit, e estou falando de 273 Kelvin. Tá? Então, cada uma delas, né? Às vezes a gente vê em livros, em filmes, essas escalas, né? Como eu disse, aqui no Brasil a gente usa Celsius. E isso mede o quê? A temperatura. Então, essas são as escalas termométricas. Depois ele vai falar um pouquinho da temperatura, né? Que são, embora são tratados como sinônimos, elas não são sinônimos. Ele vai falar de calor, aqui, equilíbrio térmico, e eu paro por aqui, né, nessa explicação. Vocês fazem a atividade da semana e depois a gente volta na página 19. Então, se quiser anotar no seu caderno, vou fechar a apostila aqui, porque é mais fácil para eu poder, né, explicar. Então, vamos lá? Então, se quiser anotar, então vamos lá. Calor e temperatura. Dá pra ver certinho aí? Tá meio de lado, né? Então, são dois conceitos fundamentais da termologia. O que seria termologia? Vamos um pouquinho no nosso glossário. Então, termologia. E em física é assim. Então, termologia é a área da física que estuda o quê? Os fenômenos relacionados a quê? A calor, vamos ao calor, como a temperatura, dilatação térmica, todo material ele dilata, né? Então, a gente propagação de calor. O que é isso? Coloca uma colher na panela. Depois você vai... Panela no fogo. Aí daqui a pouco você vai lá e põe a mão na panela. Você vai fazer assim. Ai! Por quê? Se o fogo tá na panela. Por que a colher ficou quente? Porque o calor se propagou pelo material, pelo metal. Então, ele foi andando, né? Agitando as moléculas desse metal até chegar na pontinha lá em cima, onde você vai colocar a mão. Então, comportamento dos gases. Né? Você sabe quando tá calor, o gás se expande. Então, também, quem estuda isso é a termologia. Tá? Então, são conceitos que você tem no seu cotidiano, né? Relacionados ao calor, com a temperatura. Então, são dois conceitos fundamentais aí da termologia. Não são sinônimos, ok? Não são sinônimos. Calor significa, né, a troca de energia. A troca de energia entre o quê? Entre corpos,
que estão próximos. Que estão próximos. Por exemplo, por que o gelo derrete? Pega um copo, coloca o gelo dentro e espera um pouquinho. A temperatura do copo, ela vai estar, a temperatura do gelo, ela vai estar quase zero ali. E a temperatura do ambiente? Uns 25 graus Celsius, hoje mais ou menos. Esse gelo, ele vai ceder calor para o ambiente e o ambiente para ele. O gelo vai derreter e o ambiente vai resfriar. O ambiente que eu digo é ao redor deste copo, tá? Ao redor desses dois corpos aí. Então, você tem o meio externo, né? Que é o ar, a temperatura que tá ali externamente, e o do copo, que são os gelos. Depois de um tempo, você vai lá, deixa lá, faz a experiência em casa. Dá mais uma hora, mais ou menos. Acho que nem isso. Hoje, né? Hoje a temperatura tá mais elevadinha. Você vai ver que tá derretido. O gelo derreteu, virou líquido, mas essa água ainda permanece mais gelada do que o ambiente. Gelada entre aspas, então. Vai passar um tempinho que você vai chegar lá, essa água, entre aspas, esquentou. Aí chegou uma hora que ela parou, cessou essa troca de calor. Quando cessa essa troca de calor? Quando a gente chega no equilíbrio térmico. Né? Os dois corpos estão com a mesma temperatura. Não cedem e não recebem mais calor. Então, calor é a troca de energia, né? Ou seja, calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Quando você transpira, corre bastante na educação física, você está perdendo calor. Você tem que manter a sua temperatura. Para isso, o seu corpo cede calor para o ambiente, tá? Até você chegar no equilíbrio da sua temperatura corporal. Tá? Então, isso é calor. E temperatura? E temperatura? Temperatura, o que acontece quando você coloca... Como são as moléculas no estado sólido? Vamos lá, moléculas no estado sólido. Moléculas no estado sólido. Ixi, tô comendo pela palavra. Lembra do experimento do ano passado que nós fizemos com os átomos? Vocês eram os átomos? As moléculas no estado sólido estão todas arrumadinhas, todas organizadas, uma ao lado da outra. Não tem agitação entre elas, elas estão paradas ali. No estado líquido, começa a se ter uma pequena agitação, tão próxima ainda, mas ainda já tem um espaçamento entre elas. E no estado gasoso? Estado gasoso, elas estão correndo, tudo agitada. Lembra? Isso tem a ver com a temperatura. Então, temperatura é o grau de agitação dessas moléculas. Então, temperatura caracteriza-se pela agitação das moléculas de um corpo. Então, quanto maior a agitação das moléculas, o que acontece com a temperatura desse corpo? A agitação das moléculas do corpo, quando eu falo corpo, não é o nosso só, tá? Qualquer corpo. Se eu ferver água, também vou ver essas moléculas se agitando. E aí a temperatura aumenta a temperatura.
Então, aumentei o grau de agitação das moléculas do corpo. Aumento a temperatura do corpo. Então, ai, hoje tá quente, né? O grau de agitação das moléculas estão elevadas. Ai, como é chique, né? Nossa, a física é show de bola, né? Então, temperatura aí é uma grandeza física. E é medida utilizando o que você põe debaixo do sovaco para medir sua temperatura? Termômetro. Nossa, acho que eu errei feio aqui. Vamos escrever de novo, né? Termômetro. Ele vai medir o grau de agitação das suas moléculas. Fofo demais, né? O termômetro. Existem aí 3 escalas termométricas, que são a escala Celsius, que é o Czinho, que ele coloca aqui em cima. Escala Fahrenheit, que é o Fzinho. E a escala Kelvin. K. Na página 15 da apostila, ele trata isso para vocês, tá? Depois, se quiser conferir lá, na página 15 tem. Eu coloquei bolinha aqui. Aqui tem bolinha. Aqui tem bolinha. Aqui não tem bolinha mesmo. Vamos fazer 3 termômetros na escala aqui. Então, uma escala Celsius. Tá aqui 100 graus Celsius, que é o... Aqui. Então, esse aqui é o quê? Todos eles. Aqui... ponto de ebulição. E aqui o ponto de fusão. Aqui tem, ele é graduado, tá? Tem 100 partes iguais aqui. Ele é graduado, 100 partes iguais. Aqui. Depois a escala Fahrenheit. Escala Fá. Por o 100 nosso, em Fahrenheit é 212. E em 0 para Fahrenheit é 32. Também dividido em 100 partes iguais. Também aqui é o ponto de ebulição. Aqui é a ebulição. Aqui é o ponto de fusão. Perdão, aqui é o ponto de fusão. E aqui também é o ponto de fusão. Mesma coisa. Escala Kelvin. Lord Kelvin foi quem criou essa escala aí. 273 Kelvin é o equivalente a 32 Fahrenheit e a 0 graus Celsius. Aqui. Também é dividido em 100 partes iguais aqui o termômetro, tá? Mesma coisa. Esse aqui também é o ponto de ebulição.
Esse é o ponto de fusão. Então, aqui é ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de fusão, tá? Os dois. Ah, professora, mas se eu quiser descobrir a temperatura de 10 na minha escala Celsius, tem como? Tem, a gente vai fazer uma relação matemática para isso. Mas como vocês não aprenderam essa relação, equações, eu não vou entrar nos cálculos, tá? Mas tem como a gente fazer e descobrir qualquer temperatura que você queira, em qualquer escala que a gente tiver. Mas o importante para você agora é saber que existem essas três. Quais são essas três? Quais são os pontos de ebulição e fusão de cada uma delas, ok? Quando ele fala assim, às vezes ele fala assim, já viu falar assim, ai, zero absoluto. O que é isso? Então, o zero absoluto aí, então, zero absoluto é a menor temperatura que o corpo pode chegar. Zero agitação de moléculas. Ok. Aqui. Beleza? A gente volta aqui. Aqui a gente tem uma unidade, né? Vou colocar aqui, vai ficar muito lindo. Então, unidades. Tudo a gente tem unidade. Senão, como é que a gente vai saber do que a gente está falando? Né? Você pega o tempo, você tem unidade, distância, você tem unidade, velocidade, temperatura, calor também. Unidades. Calor. A unidade de calor, se é energia, olha só, interessante. Lembra lá atrás que a gente viu nas cadeias alimentares que os níveis que a gente tinha eram níveis de energia, e lá a gente colocou que energia, né, que a unidade de energia lá era o joule, né, porque era caloria, né, se você olhar os alimentos, é tudo dado em calorias. Então, a unidade de calor é a caloria. Olha só, ou cal, né? Aqui. Mas no sistema internacional, o que é esse sistema internacional? É um sistema que criaram para universalizar as unidades. Então, em qualquer lugar que você for, você vai pegar um livro e esse livro ele vai estar no sistema internacional, aquela unidade. Tirando os Estados Unidos, que não respeita, né, esse sistema e uso próprio. Mas tem comentários. No sistema internacional é utilizado o joule. Jotão aí. Aí, para se converter, tá? Se converter aqui, uma caloria é igual a 4,186 joules. Também não vou pedir isso, tá? Só para você saber quando a gente vai converter, né, que tem um padrão aí para se converter. Isso, tá? Aqui. Mas o que é essa caloria? O que seria isso? Então, caloria, vamos pegar uma outra caneta. Então, caloria. O que é caloria, né? Caloria é energia, a gente precisa dela para poder se manter, né? Todo o corpo precisa. Então, caloria
é definida como a quantidade de energia necessária para elevar, subir a temperatura, então, para subir a temperatura de 1 graminha de água em 1 grau Celsius. Ah, então eu vou ferver minha água. Quanto tem de massa? Tem 1 grama? Não, tem mais, né? Vai elevar minha temperatura em 1 grau só? Não, vai elevar em mais. Mas a caloria é a quantidade de energia necessária para você elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Uma temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Tá ok? Não tem como dar o feedback, né? Voltando, explicando, né? Se você tá entendendo. Mas vai estudando, se você vai tirando o que é dúvida, manda que eu retorno pra você, tá? Então, aí a apostila traz a temperatura. O que é a temperatura? O que é o calor? O que é o equilíbrio térmico, né? Dele aqui. Então, o que é o equilíbrio térmico? Eu já vou falar dele um pouquinho aqui. E depois, como são os modelos de equilíbrio, a gente vai falar, e as escalas, então já falou. Então, o que é o equilíbrio térmico? O nome já fala, né? Você tem 2 corpos. 2 corpos. Corpo A e corpo B. 2 corpos. Esse corpo A está com temperatura maior. E esse corpo B está com temperatura menor. Eles vão ceder calor, vão trocar aí. Então, sempre do maior para o menor. Então, o calor é motivado pela diferença de temperatura. Não tem diferença de temperatura, não tem calor. Ele fica lá parado, não tem motivação nenhuma. Ah, apareceu diferença de temperatura, o calor tá lá. Então, vamos lá, né? Ele é motivado por essa diferença de temperatura, ok? Bom, então eles vão trocar. Vão trocar calor. Ele vai ceder. Ele vai receber. Eles vão ceder e receber calor até o equilíbrio. Térmico. Aqui que ele fala aqui, né? Até o equilíbrio térmico. Então, aí, esse corpo A e esse corpo B. Agora, eles são iguais. Tem a mesma
recebe. Ok? Sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que eles fiquem em equilíbrio. E esse é o equilíbrio térmico. E com isso, a gente passou todo o conteúdo da primeira parte até onde eu queria mostrar, né? Então, a gente falou de termômetro, falou da escala termométrica, falou da temperatura, falamos do calor e do equilíbrio térmico. Faça as atividades. Na próxima semana, eu vou mandar, né, a continuação da apostila, que vem agora com a quantidade de calor, né? Vai falar um pouquinho de calor específico e calor latente, mas deixa pra próxima semana. Aí a gente já faz os exercícios, atividades, tá? Mas primeiro faça o que tá pedindo lá, entra no FET, faz bonitinho. E na segunda-feira eu posto a explicação e a continuação. Enquanto isso, vamos fazendo as atividades. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, manda lá. Beijos!